Um enorme meteorito entra na nossa atmosfera, causando uma explosão de proporções catastróficas. Todas as formas de vida da Terra deixam de existir. Uma onda gigante de fogo envolve o planeta várias vezes, até que apenas restam cinzas e poeira da paisagem verde. Mas então novamente existe outra opção para o futuro do nosso planeta. O Sol poderia engoli-lo? Ei, quem é esse? No curso de sua evolução, nossa estrela continuará se expandindo. Eu sou o único a ouvir esta voz? Até ficar tão grande que irá engolir nosso planeta sem nem perceber. Ei, amigo, este é o meu vídeo. Acho que não. Ok, vou dividir com você. Mas não vamos olhar tão longe no futuro. O que você disser, amigo? E que tal o fato de que a Terra em breve terá anéis? Como em Saturno? Quase. Os anéis de Saturno são feitos de poeira e gelo. Sim, já ouvi falar sobre isso. Milhares de anos atrás, algo realmente misterioso aconteceu na órbita de Saturno. A gravidade do planeta destruiu um de seus satélites. Sim, Saturno é um gigante gasoso. Ele é 95 vezes mais pesado que a Terra, portanto tem gravidade mais forte, e atraiu uma pequena lua de sua órbita para sua superfície. Então ela foi dilacerada por dentro pelas forças das marés, como aquelas entre a Terra e a Lua. Muitos fragmentos enormes ficaram na órbita de Saturno. Alguns cientistas dizem que houve uma colisão de duas luas lá, como um choque entre bolas de bilhar. Como resultado, ambos os corpos cósmicos se transformaram em uma pilha de detritos e blocos de gelo. Não importa como chegaram lá, esses detritos começaram a circular Saturno e colidiram uns com os outros, transformando-se em rochas menores. Era uma espécie de liquidificador cósmico. As rochas gradualmente se transformaram em pó, e enormes blocos de gelo em pequenos cristais. Em média, os objetos estão na mesma proporção para esses anéis que uma unha humana para um ônibus escolar. E em breve, anéis semelhantes aparecerão ao redor da Terra. Mas como? Quer dizer, nós temos a Lua, e é difícil imaginar que ela poderia partir-se a qualquer momento. Além disso, não temos outra para recriar a mesma colisão na nossa órbita. Lixo espacial. Temos muito disso. Começamos a lançar naves espaciais na órbita da Terra por volta de 1957. E isso quase sempre repete o mesmo cenário. Sim, o foguete consiste em várias partes. Um propulsor, ou mesmo vários deles. O segundo estágio do foguete e um compartimento de carga que fica em uma cápsula no final do foguete. Este é acelerado quase até a órbita por um propulsor, que em seguida desacopla. O segundo estágio aciona os motores e sobe ainda mais alto para colocar o compartimento de carga em órbita. Na sequência, o segundo estágio também desacopla e a cápsula de carga solta o satélite ou a sonda espacial no espaço sideral. Sim, o primeiro e o segundo estágios do foguete da cápsula de carga eram descartáveis. Isso significa que permaneceram na órbita da Terra. Com o tempo, nosso planeta os atraiu. Eles entraram na atmosfera e queimaram por causa do atrito com o ar. Mas muitos objetos continuam orbitando a Terra por décadas. Em 2021, existiam cerca de 170 milhões de itens de detritos espaciais em nossa órbita, que são partes de naves espaciais, como os parafusos usados para desacoplar partes dos foguetes. Há também satélites artificiais antigos, outros em operação, naves em funcionamento e restos de colisões que já aconteceram. Eu ouvi sobre isso. Em 2009, 2 satélites colidiram entre si. Houve outras colisões acidentais antes, mas essas foram muito menores e entre objetos de tamanhos diferentes. Sim, e esses fragmentos de metal pontiagudos estão voando em órbita a cerca de 10 km por segundo. Assim, poderiam fazer uma viagem de Nova York a Londres em menos de 10 minutos. É aproximadamente a mesma velocidade com que nossos foguetes voam, e isso é cerca de 45 vezes mais rápido que os aviões comerciais. Então esses fragmentos têm muita energia. Como eles colidem entre si, se quebram e ficam menores, assim como os detritos lunares ao redor de Saturno. Exatamente! Mas um monte de detritos de metal orbitando mais rápido que a velocidade do som pode danificar nossa espaçonave, certo? Sim! A Estação Espacial Internacional já ligou seus motores para manobrar uma vez para evitar uma colisão com uma nuvem de detritos espaciais. Peças metálicas afiadas podem danificar o casco da estação ou até mesmo perfurá-lo. Assim, a EEI, no valor de cerca de 150 bilhões de dólares, seria destruída. Então, se continuarmos jogando detritos em órbita, podemos realmente dar anéis ao nosso planeta. E eles serão visíveis mesmo durante o dia. Refletirão a luz do Sol, assim como a Lua.
E se você olhar pela janela, verá belas listras interrompidas pela sombra que a Terra projeta. É uma vista incrível. Quer ver uma ainda mais inusitada? Imagine que o nosso Sol aumentou 10 vezes de tamanho. E esse processo está acontecendo agora. Nossa estrela é um caldeirão gigante queimando hidrogênio. Ela está aquecendo continuamente e a cada bilhão de anos fica 10% mais brilhante e cria mais calor. Isso vai aquecer mais a Terra e, eventualmente, os oceanos e mares do nosso planeta começarão a evaporar. Nuvens espessas cobrirão completamente o céu, transformando a Terra em uma estufa gigante. Nossa casa vai se parecer com Vênus. Parece que a humanidade não poderá mais viver na Terra. O que faremos então? Vamos carregar todos os humanos e animais em naves espaciais e nos mudar para Marte. A essa altura, o Sol já o aqueceu bem. A água e o dióxido de carbono nas profundezas do planeta começarão a evaporar e criar uma atmosfera lá. Isso causará um efeito estufa e aquecerá o planeta o suficiente para você usar shorts lá. E então veremos a Terra se tornar uma rocha sem vida com nuvens ácidas como Vênus a partir da superfície de Marte. Sim. Mas em cerca de 7 bilhões de anos, o Sol começará a se expandir ainda mais e se tornará um gigante vermelho. Nesta fase, se tornará 256 vezes mais largo do que é agora. Então, vai engolir completamente Mercúrio e Vênus. E a borda da estrela ficará bem na órbita da Terra. Então, nosso planeta simplesmente mergulhará no plasma quente na superfície do Sol? Talvez. Mas quando uma estrela queima tanto combustível, perde peso. E assim, o campo gravitacional do Sol também enfraquecerá. Portanto, não manterá mais os planetas do Sistema Solar tão próximos de si. Talvez a nossa órbita fique mais ampla, e então a Terra se tornará o primeiro planeta perto do astro-rei. Alguns cientistas acreditam que neste momento, Titã, a lua de Saturno, pode ganhar condições adequadas para se tornar um novo lar para a humanidade. Assim, o Sol começará a derramar suas camadas superiores. Vai perder massa e gravidade dramaticamente. Isso mergulhará o Sistema Solar no caos. Alguns planetas irão colidir uns com os outros. Outros podem simplesmente voar para o espaço escuro distante. Seria um jogo de bilhar cósmico. Exatamente. E o estágio final da vida do Sol é uma anã branca. Então nossa estrela se tornará do tamanho da Terra. Os planetas que sobreviverem não receberão o calor suficiente da anã branca, e sua luz irá desaparecer gradualmente ao longo de bilhões e trilhões de anos. Outro desafio que aguarda a Terra em um futuro distante tem uma escala galáctica. A colisão da Via Láctea e Andrômeda. Bingo! Neste momento, a galáxia de Andrômeda está se movendo na nossa direção a 100 km por segundo. Você poderia fazer uma viagem ao redor do mundo a essa velocidade em apenas 6 minutos. Você já pode ver as estrelas e o gás da galáxia de Andrômeda no céu noturno a olho nu, a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. E daqui a 4 bilhões de anos, as galáxias começarão o processo de fusão. Ninguém pode ter 100% de certeza sobre o que acontecerá com a Terra. Pode ser um caos total com as estrelas e nebulosas de ambas as galáxias colidindo. Então, explosões de supernovas aconteceriam em todos os lugares, como fogos de artifício. Mas isso é extremamente improvável de acontecer. A concentração de estrelas e objetos espaciais nas galáxias é muito baixa. As distâncias entre elas são gigantescas. É como se você pegasse um punhado de areia e espalhasse por todo o planeta. O cenário mais provável é que quando as duas galáxias colidirem, não haverá água líquida na superfície quente da Terra. Isso significaria o fim de toda a vida terrestre. Os cientistas acreditam que isso pode acontecer em cerca de 3,75 bilhões de anos. Você é um sismólogo e está trabalhando em um observatório geológico. De manhã, dá uma olhada no equipamento que monitora as atividades sísmicas e ajusta os instrumentos. Depois, inspeciona os movimentos das placas tectônicas. Mas, de repente, um dos dispositivos mostra um sinal estranho. É como um pequeno terremoto. Você registra esse empurrão e continua trabalhando, mas o sinal repete mais uma vez. Um tempo depois, os dispositivos o corrigem pela terceira vez. Você entende que isso não é um terremoto, pois o sinal está fraco demais. Ele se repete a cada 26 segundos e parece uma pulsação. A do coração humano acontece perto do centro do peito. A do planeta também vem do centro, o Equador. Você liga para especialistas no assunto e conta sobre o fenômeno inusitado, mas ninguém sabe explicar o que é. E para dificultar ainda mais, não consegue determinar a fonte da pulsação. Então chega ao lugar de onde vem a vibração e não encontra nada. O chão ainda pulsa debaixo de seus pés, mas é impossível entender o motivo. Nos anos 60, a pulsação chamada microsismo foi descoberta por sismólogos nos Estados Unidos. Mais de 50 anos se passaram, mas os cientistas do mundo inteiro ainda não sabem a natureza desse fenômeno.
É como se o nosso planeta tivesse um coração escondido dentro da crosta, batendo a cada 26 segundos. Segundo pesquisadores, esse coração pode estar localizado na parte sudeste ou equatorial do Oceano Atlântico, no Golfo da Guiné. Essa região é chamada de Golfo do Biafra. No inverno, a pulsação fica mais forte, mas depois enfraquece de novo no verão. Quando os cientistas começaram a explorar o local, chegaram a uma teoria de que o oceano poderia estar criando esse fenômeno. As ondas batem na plataforma continental do planeta e o impacto disso deforma o fundo do oceano. Uma mão humana que bate em uma mesa segue o mesmo princípio. Fique de um lado dela e coloque suas mãos sobre ela. Peça a outra pessoa para bater no outro lado. Você sentirá uma vibração. Ao se chocar com o litoral, as ondas do mar criam um efeito parecido. Alguém pode refutar essa ideia, dizendo que há ondas no mundo todo, não só no Equador? Sim, mas é lá que o Sol mais aquece o nosso planeta. A energia dele causa tempestades e ventos poderosos e acelera as correntes e ondas marinhas. Outra coisa, em 1980, alguns geólogos descobriram que os tremores da Terra se tornavam mais intensos durante tempestades, ou seja, quando as ondas batiam no litoral com mais força. Nem todos os cientistas concordaram com essa teoria. Alguns acreditavam que o planeta estava pulsando por causa da atividade sísmica. A vibração estaria vindo de um vulcão localizado em uma das ilhas do Golfo do Biafra, e quanto mais perto dele, mais forte ela ficava. Mas observações complementares mostraram que os tremores da Terra aconteciam em todas as partes do Golfo da Guiné. É por isso que os pesquisadores não conseguem provar nenhuma dessas teorias. Nosso planeta pulsa não só de dentro para fora. A Terra é cercada por um halo fino e luminoso, que está constantemente mudando de formato e exibindo cores diferentes. Se você observar nosso planeta com equipamentos especiais, verá que ele está dentro de uma bolha pulsante irregular, localizada a uma altitude de 80 a 640 quilômetros acima da nossa superfície. Essa bolha é chamada de ionosfera. Trata-se de uma camada de partículas carregadas que separa a atmosfera superior do espaço. Em outras palavras, é a fronteira entre a região onde você ainda consegue respirar e o total vácuo do espaço. A Estação Espacial Internacional viaja dentro da ionosfera. A maioria dos nossos satélites também se move dentro das fronteiras dessas bolhas pulsantes. Esse fenômeno natural pode tanto ajudar quanto atrapalhar a operação de sistemas de comunicação e navegação, e auxilia os sinais de rádio e de GPS a chegarem em nossos celulares. Mas também pode instabilizar conexões. Tudo depende do número e da densidade das partículas carregadas. A luz solar tira 1 ou 2 elétrons dos gases que rodeiam nosso planeta, e eles se tornam as partículas carregadas que compõem a ionosfera. Ela está sempre mudando de formato e de tamanho. Isso acontece porque o planeta gira ao redor do próprio eixo, e a luz solar cai sobre ele de forma irregular. Durante o dia, a ionosfera é sempre maior do que à noite. Por causa disso, ela fica pulsando e está sempre em movimento. Essa instabilidade diminui a vida útil dos satélites em órbita, e geralmente os coloca fora de área. Os sinais de rádio e de GPS passam pela ionosfera e são refletidos a partir das partículas carregadas. Depois, voam longe para seus destinos: celulares, navegadores e outros aparelhos eletrônicos com GPS e receptores de rádio. Além de pulsar, nosso planeta também está fazendo um ruído. O barulho que a Terra produz é chamado de o zumbido. É impossível gravar esse som. Mesmo assim, entre 2 e 4% da população do planeta consegue ouvi-lo. No mundo todo, pessoas que não se conhecem falam sobre um zumbido estranho, que interrompe o sono delas e não as deixa se concentrar em nada. Esse barulho as segue por toda parte. Talvez você também o ouça, e só não prestou atenção ainda. Mas, assim que se der conta da existência dele, não conseguirá mais parar de ouvi-lo. Alguns moradores de uma pequena vila na Escócia descrevem esse som como espesso e de baixa frequência. Existe até um site na internet com um mapa mostrando os locais onde pessoas do mundo todo registram e descrevem esse barulho misterioso. Quase em toda parte é uma vibração de baixa frequência, praticamente imperceptível ao ouvido humano. Às vezes, há quem diga que se assemelha ao ruído de um avião voando pouco acima da cabeça, só que um pouco mais silencioso. Tem quem o descreva como o som de um motor de caminhão ligado no quintal. O zumbido está na rua quando elas chegam em casa e fica mais alto quando se deitam na cama. Se você escuta isso também, pode marcar sua localização no mapa. Há registros do século XIX que descrevem um barulho parecido com um zumbido. Mas a mídia começou a falar sobre isso pela primeira vez nos anos 70, na Inglaterra. Desde então, muitas teorias foram criadas, tanto por cientistas quanto por aqueles que tentam captar o ruído. Existe até uma hipótese que alega que ele vem do trânsito em alta velocidade das rodovias ou dos muitos aviões voando céu afora.
O zumbido e as vibrações podem ser produzidos por estações elétricas, fábricas, equipamentos industriais e exaustores gigantes. Algumas pessoas acreditam que o som deve-se aos movimentos das placas tectônicas e da crosta terrestre debaixo dos oceanos, mas ninguém conseguiu provar isso ainda. Na maioria das vezes, o zumbido é ouvido em cidades grandes e, claro, quem o escuta geralmente reclama dele e pede que uma investigação seja feita. Mas todas as tentativas de encontrar a fonte desse barulho resultaram em nada. É possível que 4% da população tenha uma audição especial que capta ondas de baixa frequência. Existe uma teoria que diz que a fonte do zumbido são sinais especiais de rádio, usados no mundo todo para comunicação com submarinos. Esses sinais de rádio podem fazer as pessoas terem uma resposta, que é uma sensação de que estão ouvindo um som. Isso acontece quando a energia radiante colide com os tecidos macios do crânio humano, o que estimula o nervo auditivo e cria uma espécie de alucinação auditiva. Mas a teoria mais legal de todas surgiu na cidade de Sausalito, na Califórnia. Muita gente por lá ouve o zumbido, e os biólogos acreditam que os peixes podem ser a fonte do tal ruído. Há muitos peixes-sapo no litoral ocidental, que conseguem produzir um som especial não audível. Mas o barulho da onda que vem desses peixes ecoa nos prédios que ficam perto do litoral. E esse eco produz o zumbido. Até um peixe sozinho consegue fazer isso. Agora, imagine o que acontece quando milhares dessas criaturas marinhas gritam ao mesmo tempo. Mas não são apenas os moradores próximos da praia que apresentam problemas com barulho. Quem habita o centro da cidade também o escuta. E como as ondas sonoras criadas pelos peixes não se espalham para muito longe, essa teoria foi refutada. Nosso planeta não é o único que tem zumbidos. Em 2020, alguns cientistas gravaram o ruído estranho em Marte. É um bip baixinho e longo que se espalha pela superfície do planeta vermelho. Às vezes ele muda um pouco, por causa dos martemotos, que são outro mistério. Os terremotos ocorrem no nosso planeta por causa dos movimentos das placas tectônicas. O estresse se acumula e é liberado na crosta. Isso produz os terremotos, mas não existe placa tectônica em Marte. Então, os martemotos não deveriam estar acontecendo por lá. Atenção! Atenção! Pessoas de todos os países e cidades do mundo! Um asteroide gigante está se aproximando da Terra. Agora, sua velocidade está muitas vezes maior do que a do som, e a cada dia que passa aumenta mais. Assim que ele entrar em nosso sistema solar, passará perto de Urano, Saturno, Júpiter e Marte. Os campos magnéticos desses planetas também farão o asteroide acelerar mais. E a Terra será seu destino final. A colisão é inevitável. Segundo os cientistas, um meteorito do tamanho do Monte Everest pode destruir nosso mundo inteiro. O desastre acontecerá daqui a 350 dias. O pânico toma conta das ruas. As pessoas compram e constroem abrigos. Os cientistas e astrônomos ao redor do globo todo se reúnem para buscar uma solução. A única forma de evitar a colisão é destruir o objeto espacial. Sim, um foguete poderoso pode partir o asteroide em milhares de pedacinhos. Aí, uma chuva de meteoros nos atingiria da mesma forma, mas seria bem melhor que a destruição total de nossa casa. Em menos de um ano, as pessoas constroem vários foguetes poderosos. Depois, usando os melhores telescópios disponíveis, os astrônomos criam um sistema único de navegação. E agora, só nos resta esperar o asteroide entrar em nosso sistema solar. Todas as pessoas começam a se mudar para um continente onde há abrigos de alta tecnologia para todos. É impossível prever os danos, então é melhor esconder todos em um lugar super seguro para esperar a colisão. A hora chegou. O asteroide passa por Urano. A velocidade aumenta. Agora, o colossal objeto espacial está se movimentando 10 vezes mais devagar que a velocidade da Lua. Os cientistas lançam foguetes no ar. O asteroide passa por Saturno e destrói parte de um anel. A trajetória está mudando. Ele chega perto de outros planetas, fazendo um trajeto em zigue-zague. Ganha velocidade e agora parte rumo à Terra. Os foguetes deixam um longo rastro de fogo para trás e alcançam a velocidade do som. Eles estão se aproximando cada vez mais do objeto. Perto de Marte, a colisão acontece. O foguete atinge o alvo. O asteroide explode e vira milhões de pedaços. Todos voam para direções diferentes. A Terra está a salvo. Nesse momento, os satélites terrestres registram uma enorme explosão de energia. Uma pequena parte do asteroide está partindo rumo à Terra. Ela é pequena, mais ou menos do tamanho de um grão de areia. Mas a explosão acelerou essa partícula que agora está voando rumo à Terra a uma velocidade de 297 mil quilômetros por hora, o que corresponde a 99% da velocidade da luz. Nesse ritmo, o grão tem quase o mesmo poder destrutivo que o asteroide inteiro tinha.
ele está se aproximando da Lua e daqui a poucos segundos atingirá nosso planeta. Todas as pessoas estão esperando e mal conseguem respirar de tanta ansiedade. O pequeno fragmento ganhou esse poder incrível por causa das leis da física. Quanto maior a velocidade de um objeto, mais massa e energia ele tem. Quando o grão de areia alcança uma velocidade próxima da luz, sua energia e massa começam a aumentar significativamente. Nem dá para vê-lo de tão minúsculo, mas lá dentro ele tem a massa de um continente inteiro. Se atingir a velocidade da luz, terá a massa infinita. Aí um buraco negro surgirá. E nesse caso, todas as coisas vivas e até as inanimadas do planeta desaparecerão. Árvores, mares e oceanos, todas as cidades, países e continentes. O ar, o som, a atmosfera, qualquer molécula da Terra, tudo será absorvido pela incrível força gravitacional do buraco negro. Então, quando não houver mais rastros do nosso planeta, o buraco negro sugará a Lua. Sua força gravitacional crescerá e absorverá outros planetas do Sistema Solar. Nossa estrela será dividida em milhares de faixas, como se fosse um espaguete, e emitirá uma quantidade tremenda de energia. Isso pode desencadear o surgimento de um segundo buraco negro, mas, felizmente, só temos 99% da velocidade da luz. E esse 1% muda tudo. Outra coisa, nenhum objeto com massa consegue atingi-la. O grão de areia entra na atmosfera terrestre. Visto de fora, parece um meteoro brilhante furando o céu. Ele se aquece, atravessando as camadas da atmosfera. Nuvens a um raio de centenas de quilômetros pegam fogo. O céu se torna claro como um cristal. Se você olhar para esse cenário em câmera lenta, verá o ar ionizado, pois as moléculas do ar estão separadas. Na natureza, esse processo ocorre durante os relâmpagos. Nosso Sol também tem energia ionizante e desinfeta o ar. O meteorito deixa um buraco de ozônio atrás de si. Então agora esse lugar não está mais protegido da radiação espacial e da luz ultravioleta. O grão de areia voa direto para o meio do Oceano Antártico. O continente mais próximo da explosão é a Antártica. O ar das redondezas se aquece e se mistura com a temperatura fria do mar, criando furacões. Assim que o grão se aproxima da superfície da água, ela começa a ferver. A temperatura e a energia do grão são tão gigantes que a água evapora. Mas as moléculas de vapor são queimadas instantaneamente. Milhares de litros de água simplesmente desaparecem da face da Terra. O grão desce os primeiros metros sem tocar a superfície, já que a água evapora à frente dele. Depois, cai no oceano, causando uma poderosa explosão. Centenas de milhões de litros de água espumam e fervem por causa da alta temperatura. O oceano inteiro, dentro de um raio de centenas de quilômetros, é iluminado por uma luz brilhante. As profundezas do mar, onde os raios solares jamais chegaram antes, ficam quase tão transparentes quanto a água do fundo de uma piscina. Os restos de navios naufragados são despedaçados por causa da poderosa explosão. Monstros marinhos desconhecidos e lulas gigantes que vivem na escuridão ficam com medo da luz brilhante e nadam para longe dali. Depois, finalmente o grão de areia chega ao fundo do mar e penetra a crosta da Terra. Se alcançar o núcleo, o planeta provavelmente explodirá com essa incrível energia. Felizmente, isso não acontecerá. A resistência do oceano e do chão desacelera o grão e tira sua energia. Isso provoca uma leve alteração nas placas tectônicas. E não para por aí. Ondas gigantes se formam e se espalham pelo oceano. A onda de impacto cria enormes tsunamis. Imagine jogar uma pedrinha dentro de uma poça d'água. O mesmo acontece com o oceano. Ondas gigantes se aproximam das cidades litorâneas. Felizmente, as pessoas foram evacuadas, mas o dano causado por um grão de areia custará centenas de trilhões de dólares. Casas estão destruídas, ruas estão inundadas. Depois de um tempo, a chuva cai, acompanhada de furacões. A água do oceano vaporizada pelo grão se transforma em nuvens gigantes de tempestade. O vento as leva para os continentes. E aí, depois do tsunami, chuvas prolongadas começam, inundando países inteiros. Vários dias depois, desastres naturais ainda estão acontecendo. A temperatura do Oceano Antártico subiu vários graus. A água está fervendo no local da colisão, derretendo as geleiras do continente. Milhões de icebergs estão derretendo. Então o nível da água dos oceanos do mundo sobe. As bordas de alguns continentes estão submersas para sempre. Nuvens carregadas chegam ao Saara e outros desertos. A mudança nas placas tectônicas causa terremotos em alguns continentes. Vulcões acordam. O céu se enche de cinzas vulcânicas que irão demorar meses para assentar. No começo, isso cria condições desafiadoras para a vida na Terra. As plantas e todas as criaturas vivas não recebem luz solar suficiente.
Nas árvores e nas algas, a fotossíntese é interrompida. A produção de oxigênio para. Está ficando cada vez mais difícil respirar. O ar que preenchia a atmosfera do planeta está se esvaindo aos poucos. As pessoas têm que se adaptar às novas condições e constroem novas cidades, tanto no solo quanto sobre o oceano. Plantações são criadas com iluminação artificial para a produção da fotossíntese. Felizmente, todos os problemas acabam quando as cinzas assentam. Dentro dos vulcões, há magma quente fluindo. Isso pode ser útil, já que ele é rico em substâncias químicas e minerais. Junto com as cinzas, os nutrientes caem no chão e o solo é fertilizado. Plantas, árvores, frutas e legumes crescem incrivelmente rápido e produzem muito oxigênio. O Saara está cheio de flores agora e parece mais um campo florido do que um deserto. O grão de areia apenas renovou o planeta em vez de destruí-lo.